Glória a Deus. Muito boa noite a você que me ouve. Que a paz do Senhor Jesus seja com todos. Bem-aventurados são aqueles que lêem, são os que ouvem a palavra de Deus. Pois toda a Escritura, divinamente inspirada por Deus, é proveitosa para ensinar, para corrigir, a fim de que o homem seja por Deus instruído para toda boa obra, aperfeiçoado. A palavra do Senhor diz, no livro de Provérbios, capítulo 28, quero ler algo que está escrito aqui em Provérbios 28, versículo 13. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Quantas pessoas que estão caminhando pela terra, escondendo seus pecados diante de Deus, você no máximo esconde de você mesmo. Mas você que está agora aí caminhando, meu amado, você que está me ouvindo, Deus ele sabe aquilo que você pratica no oculto, no escondido. O homem ele só esconde de si próprio os seus pecados. Mas a Bíblia diz que Deus ele contempla dos altos céus os bons e os maus. A Bíblia diz que os olhos de Deus estão em todos os lugares ao mesmo tempo. Assim está escrito também em Provérbios capítulo de número 30, no versículo 8, onde uma fala de Salomão, onde ele disse assim: afasta de mim a vaidade, afasta de mim a palavra mentirosa, não me deis nem a pobreza, nem a riqueza, mantém-me do pão da minha porção acostumado. Aqui um pedido Salomão fez, e foi um pedido agradável diante de Deus. Salomão ele pediu a Deus que afastasse o seu coração da vaidade. Salomão ele pediu para Deus que o seu coração ele não cobiçasse as coisas do mundo e as coisas que no mundo há. E quantas pessoas não estão dispostas a deixar os seus pecados para assim viver uma vida honrosa diante de Deus? Estão com seus corações aprisionados no pecado, na vaidade. Tudo que há debaixo, sobre essa terra e debaixo desse céu é vaidade. A ganância, uma vaidade, a avareza, o amor ao dinheiro, o apego às coisas de baixo, às coisas deste mundo, uma vaidade terrível que está levando muitos para o inferno. O apego a essa vida, aos bens materiais, é uma avareza, um pecado que está levando multidões a rodo para o inferno. Aqui Salomão diz: afasta de mim a vaidade, a língua mentirosa, a palavra mentirosa. E é isso que eu te pergunto, meu amado: é possível o homem ser mentiroso e caminhar com Deus? Impossível. É possível o homem, ao mesmo tempo que ele fala de Deus, ele permanecer em caminhos errantes? É possível ele caminhar com Deus dessa forma. A palavra mentirosa afasta o homem de Deus da presença do Criador. A língua mentirosa afasta o homem da presença de Deus. E nós automaticamente contemplamos o mundo como está afastado diante de Deus. Mas pelo fato de acreditar em Deus, ou ter uma religião, assim dizem e acreditam que tem Deus e que caminham com Deus, mas na verdade não tem, e não estão a caminhar com Deus. Os que se afastam de Deus em seus caminhos, a sua rebeldia ela te separa da presença de Deus. Todo pecado separa o homem da presença de Deus. Assim falou Isaías. Isaías ele falou no capítulo de número 59, versículo 2, que as nossas iniquidades, ou seja, os pecados que o homem pratica, separa e afasta o homem da presença de Deus, para que não seja ouvido por Deus. Está escrito aqui em Isaías: mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós, e o vosso Deus encobre os seus ouvidos para que não possam ser ouvidos. E as pessoas acham que Deus está caminhando com ele. As pessoas acreditam que vivendo da forma que ele quer viver, uma vida de adultério, uma vida de bebedeira,
uma vida de idolatria. As pessoas acreditam que Deus está caminhando com ele e acreditam que Deus está se agradando por causa das boas obras. Só que a desobediência, ou seja, a iniquidade, o pecado em si separa o homem da presença de Deus. Não tem como, amado, você permanecer assim embebedar e Deus caminhar com você, pois Ele se afasta de você através de seu pecado, qualquer pecado, desde a mentira até o homicídio, desde a feitiçaria até o homossexualismo, desde a idolatria até mesmo o roubo. Todo pecado, meu irmão, ele só tem uma consequência, é o inferno. Então os que estão a praticar suas iniquidades, adultérios, roubos, idolatrias, a ídolos do futebol, a ídolos da música, ídolos esses que estão na religião hoje, os famosos santos intercessores que não intercedem por ninguém, e que não cura ninguém, e que não faz nem bem para ninguém, esses estão sendo idolatrados. Mas o centro do Evangelho é Jesus Cristo. A salvação está em Jesus Cristo, a intercessão está em Jesus Cristo. Só que essa palavra vai falar em Filipenses que o Deus deles é o ventre. Em Filipenses, a palavra do Senhor diz que o Deus de muitos é o ventre para a sua própria perdição. Veja o que está escrito em Filipenses, no livro de Filipenses, no capítulo de número 3, no versículo 19. O fim deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles é para a confusão deles mesmos, que só pensam nas coisas terrenas. Então a Bíblia diz que o Deus de muitos é o ventre. Talvez você não entenda. Você está fazendo sua vontade, o seu Deus é o seu ventre. Você está fazendo a vontade de Deus, Deus é o seu Senhor. Você está vivendo para fazer sua vontade, sua vontade se torna o seu próprio Deus. Para você ver que o Deus de muitos é o seu próprio ventre, é a sua própria barriga. O homem não pensa nas consequências, ele pensa na satisfação, no prazer que o pecado traz, e se embebedam, se prostituem e cometem todo tipo de iniquidade, mas estão se esquecendo que a recompensa ela virá. O ser humano ele só pensa na recompensa momentânea e não pensa nas consequências eternas. A mesma bebida que hoje te traz alegria, no inferno vai te trazer dor e sofrimento. A mesma maconha que hoje te traz uma paz, no inferno vai te tirar sua paz e vai te trazer dor e sofrimento. O mesmo relacionamento homoafetivo que você comete hoje, homem com homem, mulher com mulher, te traz uma satisfação momentânea, mas no inferno não vai haver satisfação, vai haver insatisfação, uma dor na alma, não só de saber que perdeu a oportunidade, mas que o fogo ele vai te consumir eternamente. Por isso a Bíblia diz, cada um tem que examinar a si mesmo. Em Coríntios capítulo 3 diz que cada um tem que examinar a si próprio. Se você está vivendo, meu amado, de acordo com a palavra de Deus, a sua consciência deve estar limpa com Deus. Você deve estar com a sua consciência muito tranquila, sabendo que a qualquer momento Jesus pode voltar, sabendo que a qualquer momento você pode descer a sepultura. A sua consciência fica limpa se você está de acordo com a vontade de Deus. Paulo ele falou, viver para mim é Cristo, morrer para mim é lucro. Isso é uma coisa que somente tem essa consciência quando nossa vida está alicerçada de acordo com a palavra de Deus. E é isso que eu pergunto a você: viver para você é Cristo e morrer para você é lucro? Para você morrer hoje vai ser lucro ou vai ser perca? Pois assim Paulo ele disse, viver para mim é Cristo e morrer é lucro. Só há lucro na morte de uma pessoa que está em Cristo. Mas aqueles que fora de Cristo se encontram, eles estão separados eternamente da presença de Deus. Assim a Bíblia diz, todos pecaram, todos, sem exceção, todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Mas só que nós vemos que a avareza, a ganância, o amor a essa vida faz com que o homem não ame a Deus, faz com que o homem ame mais
ao pecado, mais aos prazeres que o pecado traz, do que o próprio Criador, como falou em Romanos capítulo 1. Pois amaram e serviram mais a criatura do que o próprio Criador, que é bendito e eternamente. O foco da salvação do homem, o foco da vida do ser humano tem que ser Jesus Cristo. O homem perdendo o foco, que é Jesus Cristo, ele se perde também. O homem deixando a Deus para a última hora, não como prioridade, mas deixando a Deus sempre para a última hora, para depois. Ele se perde facilmente, e muitos estão se perdendo. Só que Jesus Cristo, ele está às portas. Jesus, ele está voltando, e o tempo nessa terra ele já está se findando. A mesma igreja que hoje ela prega essa palavra, meu amado, muito em breve ela não vai estar aqui mais para pregar esta palavra, porque o tempo da graça, amado, ele tem um tempo, e ele está se inspirando nesse tempo. O tempo da graça, ele é limitado, já está chegando ao seu limite. Essa palavra ela está se cumprindo, conforme está escrito em Apocalipse capítulo 6, os selos eles já estão se abrindo e as pessoas não estão percebendo. A volta de Jesus ela pode acontecer a qualquer momento, as pessoas não estão percebendo e nem tampouco estão se preparando. Só que vai ser